O Banco do Vale do Silício, também conhecido como SVB Bank, né, Silicon Valley Bank, pediu arrego nos Estados Unidos lá e foi salvo pelo Papai Estado, né? O Papai Estado foi lá, né? Esses comunistas lá do norte global, né? Foram lá salvar o banco. E aí, claro, isso gera sempre uma apreensão no sistema financeiro. Não foi o único banco enrascado, outros bancos também estão enrascados lá. Tem um temor ainda de uma contaminação global, né? Porque, como eu expliquei ontem aqui para vocês, para quem é da área da política econômica aí sabe muito bem disso, né? O banco vive de confiança, né? Se você confia, né? Imagina, você pega seu dinheiro e coloca na mão de alguém, né? Então, basicamente, é uma relação de confiança. Ah, tem contrato? Tem salvaguardas dos governos que garantem que se você perder uma grana, uma parte dela pelo menos pode voltar para você? Tem, mas quando a gente está falando de grana mesmo, é confiança. Se o banco quebrar, se os donos sumirem, se tiver um problema de tesouraria, balbar o seu dinheiro, né? Nesse caso lá do Silicon Valley Bank, o Banco Central dos Estados Unidos vai salvar, tá? Vai salvar todo mundo lá. Aí, é claro que bate um pânico na galera da direita liberal, né? Os liberais na economia e conservadores nos costumes, né? Esse cidadão aqui, que chegou a essa conclusão genial, e não chegou sozinho, já vou mostrar para vocês, porque eu acho que se até o Bolsonaro consegue dizer estupidez sendo original, é impossível que qualquer ser pensante, mesmo monocelular da Terra, não consiga. Bom, foi o caso aqui do Rubinho Nunes, que é vereador eleito, né, do MBL, aquele movimento que vocês conhecem bem, né, liberal na economia, conservador nos costumes, que fez fama no Brasil indo proibir exposição do Queer Museum lá em Porto Alegre, que depois ficou conhecido nacionalmente depois das manifestações de 2013, né, influenciados e financiados por movimentos de extrema direita dos Estados Unidos, aquela coisa toda. Vocês sabem a história do MBL, eu não preciso aqui explicar. MBL que, aliás, teve um deputado cassado no ano passado, sempre brilhante também, né? Muito ético, muito humano, Mamãe Falei, né? Foi cassado porque basicamente pegaram áudios dele dizendo que ele estava indo para a guerra na Ucrânia fazer turismo sexual, né? Esse foi o motivo da cassação, quebrou o decoro, né? Vocês vejam onde é que tem que chegar no Brasil para você quebrar o decoro. Muito bem. Agora, o que está rodando pelo Twitter hoje de manhã é esta genialidade aqui. Vejam só. Rubinho Nunes, genial vereador do MBL em São Paulo, falou que o que está quebrando os bancos, e mais especificamente o SVB, porque ele não dá nenhum exemplo de outro banco, então a chamada já é um clickbait, porque só tem um banco aqui, é a lacração. Eu sei que vocês têm dificuldade para entender isso, então a gente vai tentar entender juntos, né? Vamos lá. A lógica por trás dessa brilhante explanação do cara é que o banco gastou muito tempo e muitos recursos e muitos funcionários olhando para as contratações para tentar ter diversidade dentro do banco. E isso tirou o foco e a energia do banco, que não cuidou da sua tesouraria, que não cuidou dos seus investimentos e por isso faliu. Vocês estão entendendo? Então é assim, olha só o recado que está sendo passado, né? Você que tem uma empresa aí, você tem que cuidar do seu negócio aí. Você não pode ficar perdendo tempo com esse pessoal LGBT aí, com esse povo negro aí. Você está perdendo tempo com isso. Isso aí você está despendendo energia. Você tem que gastar energia, na verdade, para cuidar do seu negócio. Essa é a lógica aqui. Há muita gente no Twitter que está interpretando isso como uma manifestação racista. No que? Concordo, porque é difícil imaginar que não seja outra coisa. É muito difícil imaginar que não seja outra coisa. Quando você coloca esses dois valores como antagonistas, que é o que está sendo colocado aqui, como se uma coisa tivesse prejudicado a outra, você está basicamente dizendo que as empresas não podem prestar muita atenção na diversidade. É isso que está sendo dito aqui. Isso é uma estupidez? Claro que é uma estupidez. Isso é uma coisa completamente fora de propósito? Claro que é completamente fora de propósito, né? Mas é pior do que isso. Porque, como eu disse lá no Twitter, tem dois modos de você falar uma estupidez. Uma é sendo um estúpido original, né? Você pode falar uma estupidez sendo original. Você tira lá da sua cachola, vazia uma estupidez e profere aquela estupidez. O outro modo é você falando uma estupidez copiada, que é o caso aqui. Isso aqui nem original é. Imagina
o vazio demográfico de neurônio na sua cabeça para você não conseguir nem mesmo falar uma estultice de modo original. A coisa mais fácil que tem no mundo é falar bobagem. Se nem isso você consegue, que atenção, até o Bolsonaro consegue ser original falando bobagem, né? Se nem isso você consegue, você imagina o vazio demográfico que o seu cérebro se tornou em termos de habitantes neuronais ali dentro. Esse negócio tá vindo, sabe de onde? Óbvio, dos Estados Unidos. Aí, isso aqui inclusive é velho. Isso aqui é velho. Esse negócio não vem de hoje. O que eles estão chamando lá de woke economy, né? Que é justamente esse argumento, é um argumento usado pela extrema-direita. Quem tem tweetado sobre isso agora, que tem o Twitter de volta? Donald Trump, comunicadores da Fox News, políticos de extrema-direita nos Estados Unidos, todos eles estão usando essa balela para esconder os reais motivos da quebra dos bancos. E aí, o genial vereador de São Paulo, do MBL, que não conseguiu, dentro da sua imensidão de vazio demográfico cerebral, ser nem mesmo original para falar uma estupidez, está obviamente copiando um argumento estúpido que vem dos Estados Unidos. Eu coloquei para vocês, para quem está vendo a live, né? Muita gente só ouve. Tá aí uma matéria da Vox, né? Dizendo que diabos é o Woke Bank, falando justamente sobre o Silicon Valley Bank, e colocando aqui que a direita está voltando com seu argumento predileto. A direita global, nesse momento, ela está um pouco perdida, vocês devem ter notado isso, né? O Trump perdeu a eleição nos Estados Unidos, o Bolsonaro perdeu a eleição no Brasil, a extrema-direita perdeu muita força na Europa com as últimas eleições que aconteceram em países importantes. Então, a gente está revendo agora, presta atenção no que eu vou dizer agora para vocês, porque é importante, porque isso aqui vai voltar, tá? A gente está revendo agora a mesma cena que a gente viu em 2015, 2016, 2017 e 2018. Um retorno às origens dessa nova extrema-direita global, que é atacar justamente o que eles chamam dessas pautas identitárias. Não é à toa que a gente está vendo de novo por aí tudo que vem surgindo em cima de ataques a mulheres trans, LGBTs, a gente viu os ataques que sofreram a Erika Hilton, né, a Duda Salabert, a gente está vendo isso por quê? Porque a extrema-direita está no momento em que perdeu a guerra, né, se a gente for colocar nesses termos, teve uma debandada, porque quando você está perdendo ali uma guerra, uma batalha, os últimos soldados que estão ali, que veem que a coisa já foi pro buraco, sai todo mundo correndo, cada um pro seu lado. A extrema-direita está fazendo o que agora? Tentando se reorganizar. E vai tentar se reorganizar como? Se não pode vender na praça, que fez uma excelente administração pública no Brasil, por exemplo. Se não pode vender na praça, que fez uma excelente administração durante os anos da pandemia, que não pode, né? A gente teve o exemplo do Brasil, teve o exemplo dos Estados Unidos, teve o exemplo de outros países. Então a extrema-direita está sem pauta, está sem assunto. E a gente está vendo a extrema-direita voltar para o seu seio original, essa nova extrema-direita que se chama global, que é justamente apontar os seus canhões em cima desses assuntos. Eu peguei, vocês sabem que eu não costumo dar palco para otário nesse programa, né? E também não costumo pegar essas polêmicas e fazer o programa sobre isso, mas ela é importante, porque a gente tem que ver como eles estão tentando se reorganizar. E eles estão tentando se reorganizar exatamente da mesma maneira que se organizaram nos últimos 10 anos, atacando essas pautas. Veja até onde a coisa vai. A responsabilidade do board do Banco do Vale do Silício, de ter quebrado o banco, não está no fato de que eles foram péssimos investidores, péssimos administradores, eventualmente criminosos, porque o próprio presidente do banco e outros membros do executivo do banco venderam as próprias ações 2 semanas antes do banco anunciar falência, tá? Não está nessas responsabilidades, não está no próprio sistema, da maneira como o sistema funciona, não está no próprio Donald Trump, que tirou as salvaguardas legais que tinham sido criadas depois da crise bancária de 2008. O Trump tirou essas salvaguardas, que era uma lei que fazia uma espécie de monitoramento na tesouraria dos bancos, para tentar identificar com antecedência se o banco estava caminhando para algum problema de insolvência. O Trump retirou isso, alegando que era muita burocracia. Nada disso importa. O que importa é:
olha, isso está acontecendo porque, na verdade, estão tentando contratar muitos negros nesse banco. E aí eles ficam perdendo tempo com essa bobajada de ter aí mulher trabalhando, né? Afinal de contas, negros e trans e comunidade LGBT. Então perdem tempo com isso e aí óbvio que o negócio vai à falência. Esse é o argumento. É estúpido, é estúpido. É idiota, é idiota. É racista de fundo, é um argumento racista, supremacista branco, como se diz nos Estados Unidos, a gente não usa muito isso aqui, né? É um argumento racista? Sim, é um argumento 100% racista. Não tem dúvida nenhuma, é um argumento logicamente racista. É um argumento que se encapsula dentro da lógica racista. Isso é inegável. Não tem como você explicar esse argumento sem você usar uma lógica racista por trás dele. Porque se você coloca essas duas coisas como forças antagônicas, é como você dizer, não, você tá se afogando no mar, você vai nadar ou você vai ficar, sei lá o que, tentando caçar passarinho. Né? Não são coisas antagônicas. Pelo contrário, talvez até, meu caro vereador, se o banco tivesse uma diversidade maior de ideias, inclusive no seu board, que não tem, porque a maioria das pessoas que controlam esse banco também são homens brancos, a maioria. Então, nem isso tem, tá? Um banco é um banco que fazia a tentativa de, né? Fazia a tentativa de. Talvez eventualmente fizesse melhor do que outros bancos, do que outras casas bancárias e do que outras empresas. Mas não é modelo nenhum, o seu Rubinho. Não é modelo nenhum. Aliás, o Rubinho tá chegando atrasado aqui também, né? Enfim. Não é modelo nenhum, tá? Então, o CEO, o cara que vendeu 3,5 milhões de dólares em ações, das próprias ações do banco, 2 semanas antes do banco quebrar, é um homem branco, inclusive. Para início de conversa, né? Então, não é nem essa a questão da gente falar, nossa, que modelo de diversidade que era a diretoria e administração do Banco do Vale do Silício. Porque para início de conversa não era. E segundo, se você coloca isso nessa perspectiva, entre uma coisa ou outra, obviamente você está dizendo que esta outra coisa para você é uma coisa secundária, desimportante. E para além de tudo, ela é responsável por ter quebrado o banco. É idiota, é estúpido, é sem noção, é tática política, é marketing, é um jeito de tentar botar a bunda na janela para aparecer, que o MBL tá precisando também, né? O MBL também embaixo, precisa aí criar também, né, as suas espumas para voltar a aparecer. Eu não sei se eles se deram conta de que o mundo mudou e de que as pessoas não caem mais tanto nessa baboseira, mas também não sei se tem capacidade para fazer outra coisa que não seja isso. Duvido muito, na verdade, que tenham. Se criaram nisso e vão continuar fazendo isso, né? Mas eu trouxe porque é importante a gente saber, a extrema-direita global está no momento de pós-guerra, de uma guerra que eles próprios acreditaram estar lutando e perderam. E agora estão tentando se reorganizar. Estão tentando se reorganizar como? Com essa bobajada, tá? Então, gente, eu quis trazer isso aqui para vocês ficarem muito de olho no que está rolando. Falei ontem numa conversa lá com o pessoal do DCM, que a gente tem que prestar atenção nisso. A extrema-direita não está morta, ela não vai desaparecer. A gente está vivendo um momento de pós-euforia por ter conseguido, pelo menos durante algum tempo, escantear essas pessoas por algum lado, né? Com a derrota da eleição do Bolsonaro. Mas a gente não pode esquecer, principalmente, o Senado que nós elegemos no Brasil. A gente não pode esquecer a Câmara que nós elegemos no Brasil também. Agora, eu não sei se vocês viram essa semana, o Luiz Felipe de Orleans em Bragança, autoproclamado príncipe de uma dinastia que não existe mais, né? Que foi o maior império escravista do mundo durante a sua vigência, né? Que trouxe os escravizados da África para o Brasil e que escravizou também os nativos que aqui estavam, tá aí numa junção com deputados estaduais e federais de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul para tentar derrubar o Ministério Público do Trabalho, extinguir instâncias de fiscalização de trabalho escravo. Então a gente não está no momento de baixar a guarda. Eu sei que tá todo mundo cansado, eu sei que todo mundo cansou de notícia também, né? A gente nota também, né, pelas audiências que estão tendo e tal. Eu também tô cansado. Tem dia que eu não tô nem a fim de fazer um programa. Hoje era um deles, inclusive. Mas é importante a gente lembrar, essas pessoas não vão desaparecer. Elas estão tentando se reorganizar, né? E vão conseguir. É claro que vão conseguir. São forças políticas importantes, né? Eu tava falando com o pessoal do DCM ontem, tem um restaurantinho que eu tô almoçando aqui, perto do estúdio, e todo dia tá passando Pânico na TV ali, né?
E eu gosto de ficar olhando, porque não é um negócio que eu vou ficar sintonizando aqui no meu computador, né? É capaz de estragar o computador, sei lá o que pode acontecer. O Pânico é um bom exemplo para vocês acompanharem. Vocês podem ver até no mudo, tá? Não precisa, sinceramente, não precisa ouvir o que eles estão falando. Se vocês assistem no mudo, vocês conseguem ver lá as legendas, vocês conseguem ver as pessoas que estão frequentando lá. O Pânico, para esse tipo de reorganização da extrema-direita, e agora a Jovem Pan abraçou ainda mais a extrema-direita, porque ficou muito escanteada, né? A Jovem Pan perdeu muita receita, porque o Google cortou a receita da Jovem Pan, por motivos óbvios, né? Demorou, inclusive. O Google primeiro jogou milhões na Jovem Pan, e aí depois que não tinha mais o que fazer, que tava ficando feio, já foi lá e cortou, né? Demorou pra caramba, inclusive, né? E a Jovem Pan tá perdendo muita receita por causa da ação do Sleeping Giants também. O Sleeping Giants é aquele grupo, né, que fica pressionando marcas a não colocar dinheiro de publicidade na Jovem Pan. Conseguiu derrubar já muitas marcas que faziam publicidade na Jovem Pan. Então a Jovem Pan vive um momento de crise financeira severa, né? Ainda eventualmente tem caixa lá e tem casas bancárias e outros parceiros colaterais aí que podem segurar a onda por um tempo, mas não é um tempo suficiente para dar conta da estrutura da Jovem Pan. Então, se vocês assistirem o Pânico, assistam amanhã de curiosidade, coloquem lá 15 minutos no Pânico. Vocês vão ver que o Pânico está fazendo duas coisas que casam com esse assunto aqui da tentativa de reorganização da extrema-direita. Primeira coisa, o Pânico está desesperadamente tentando levantar dinheiro. Todo dia tem um publi lá, parece aquelas propagandas da Top Term. Sempre vai umas pessoas lá para vender alguma bugiganga. Ou Brasil Paralerdos, ou uma financeira vendendo terreno na Lua, ou alguma coisa. Sempre tem lá. E parece uma entrevista normal, na verdade não é. Aquilo ali é marketing, né? E obviamente o Pânico ganha uma grana com aquilo, ou com a exposição, ou talvez tenha uma percentagem das vendas desses produtos. Então o Pânico mudou muito nisso, assim, tá desesperadamente tentando catar dinheiro. E outra coisa, o Pânico serve também, porque tem uma audiência muito grande, como esse hub de tentativa de reorganização da extrema-direita. A gente vai ver rostos lá como Nicolas Ferreira, próprio Fernando Holliday, eventualmente esse jovem aqui do MBL também pode aparecer por lá, não sei, não vi a cara dele ainda. Aí tem lá toda uma gama de comentaristas, né, entre mil aspas, professores, filósofos, cientistas políticos, acharam até um argentino bolsonarista aí para comentar política na América Latina, né, depois que a venezuelana bolsonarista, né, a Zoe Martínez, né, foi chutada de lá, agora acharam um argentino bolsonarista, não sei como é que conseguiram achar um argentino bolsonarista, né, essa gente entende tanto de política brasileira quanto qualquer um de nós aqui entende de política argentina, né, no nível de você ir num programa na Argentina e ficar comentando política argentina. É obviamente um pessoal ignorante sobre política brasileira que tá ali fazendo política, basicamente é isso, né, política para a extrema-direita. Então tá tendo sim essa tentativa de reorganização. E aí pega muito uma coisa que está rolando nesse exato momento. Michele Bolsonaro está nos Estados Unidos e tem uma grande apreensão em relação ao que vai acontecer. Por quê? Qual que é a grande apreensão nesse momento? É o que fará Jair Bolsonaro. Essa é uma apreensão real na direita brasileira. Por quê? O Bolsonaro é um cara que saiu derrotado de uma eleição que ele quase ganhou. O Bolsonaro é um cara que saiu derrotado de uma eleição que ele fez mais de 50 milhões de votos. Esse capital político no Brasil, exceto o Lula, ninguém tem. E vocês não precisam gostar do que eu tô falando. Isso é verdade, é o fato, é real. O Bolsonaro é um líder popular, um líder de massas e um cara que saiu, bem ou mal, muito capitalizado dessa eleição. Olhem tudo o que aconteceu no Brasil nos últimos 4 anos. Separem só a gestão assassina da pandemia que foi feita no Brasil, ignorando a empresa de vacina lá que implorava para vender vacina para o Brasil, ignorando os e-mails da empresa. Ou seja, diretamente matando cidadão brasileiro. O Bolsonaro quase ganha a eleição, gente. Foi por pouco, por muito pouco. Ele saiu da eleição não como um pária. Ele saiu da eleição como um líder popular de massas com mais de 50 milhões de votos. Qual é a grande apreensão agora? O grande problema, né? Bolsonaro é imprevisível e é incontrolável e defende só os próprios interesses. Então, tem uma grande apreensão em saber se o Bolsonaro volta para o Brasil, assume a liderança da extrema-direita. Seria muito bom para as forças da direita brasileira que o Bolsonaro não entrasse mais na vida político-partidária do dia a dia, né? Deixasse isso com os profissionais, como se diz em Brasília, né?
Deixa isso com o Valdemar da Costa Neto, com essas outras pessoas, mas se o Bolsonaro pudesse voltar, assumir essa liderança popular da extrema-direita, vem cá, vocês têm alguma dúvida de que se o Bolsonaro volta para o Brasil e começa a excursionar pelo Brasil, vocês têm alguma dúvida de que o Bolsonaro não começa de novo a lotar aeroporto? Eu não tenho dúvida nenhuma de que isso acontece. Ele volta, ele começa a lotar aeroporto, ele começa a lotar comício, ele começa a organizar motociata e ele fica viajando pelo Brasil até a próxima eleição. Isso é um desejo já até bastante evidente, principalmente dentro do PL, por exemplo. Que o Bolsonaro não se meta no fundo eleitoral, que o Bolsonaro não se meta no fundo partidário, que o PL consiga minimamente controlar ele aí, pague um salário para ele e ele vire o rosto da resistência, entre aspas, da extrema-direita no Brasil. O problema é que o Bolsonaro é incontrolável. E aí, se o Bolsonaro não volta, porque eu acho que ele não volta tão cedo, porque o Bolsonaro tem medo real de ser preso. O Bolsonaro tem tanto medo de ser preso que ele saiu do Brasil. O Bolsonaro só saiu do Brasil porque tem medo de ser preso. E a gente está vendo com o escândalo das joias aí, cada vez mais, porque ele tem medo de ser preso. Isso que tem coisa que a gente não sabe ainda. Tem várias ações rolando em cima do Bolsonaro. O Bolsonaro é investigado na civil e na criminal. Do STF à primeira instância. Né? Alguns processos caem agora para a primeira instância, quando ele perde o foro. O Bolsonaro está muito enrolado. Ele sabe disso. É por isso que ele foi embora. A gente não pode esquecer disso, né? Não é só um doido desvairado que decidiu ir embora e não passar faixa. Não, ele sabe o que o futuro aguarda. E quem acompanha o programa aqui sabe que eu falo há muito tempo que eu acredito que vai acontecer, né? Muita gente que nos acompanha aqui discorda disso. Eu acho que o Bolsonaro vai ser preso. Eu acho que ele vai ser preso. Eu falo isso há muitos anos. Antes desse escândalo de joia e tudo, eu acho que o Bolsonaro um dia será preso. E o Bolsonaro também acha isso. Até porque o Bolsonaro tem uma personalidade paranoica. Então ele acha que tá todo mundo contra ele o tempo todo. E quem fala isso sobre o Bolsonaro são seus maiores aliados. Bebiano, Santos Cruz, né, os ex-aliados muito próximos. O suplente do senador Flávio Bolsonaro, lá, o Marinho. Todos eles, quando falam do Bolsonaro, colocam esse tipo de característica nele. É um cara paranoico. Então, ele tem certeza que ele vai ser preso. É por isso que eu acho que ele não volta para o Brasil tão cedo. Me espantaria se voltasse. Eventualmente, daqui a pouco, semana que vem, Bolsonaro pode estar aí. Eu acho que não. E aí, quem é que vai ocupar esse vácuo de liderança popular, de massa, com capacidade de mobilização de milhões de votos no lugar do Bolsonaro? O problema reside em Bolsonaro é um bom fazedor de candidatos. Também é um bom destruidor de candidaturas, como disse a Heloísa Vilela ontem de manhã lá no programa no ICL. Mas também é um bom fazedor de candidaturas, né? Elegeu um filho, elegeu o outro, elegeu um filho com 17 anos para vereador no Rio de Janeiro. O Carlos, né? Tinha 17 anos, se eu não me engano, na época. Elegeu um deputado estadual, elegeu um deputado estadual num estado onde o cara não mora, que é São Paulo, o Eduardo, elegeu um senador, se elegeu ele próprio, Bolsonaro, durante 30 anos na vida política, né? Então, ele é um cara bom de transferência de voto. Em 2018, a gente viu a emergência do que a gente chama de bolsonarismo eleitoral, né? De pessoas que só ganharam votos por causa do Bolsonaro e que agora concorreram de novo e não se reelegeram. O caso mais dramático é o da Joyce, né? A deputada Joyce, que não se reelegeu agora, fez uma votação vergonhosa e em 2018 tinha sido uma das pessoas que mais tinha recebido votos na história das eleições brasileiras. Só que os votos não eram dela, os votos eram do Bolsonaro. Então ele tem esse poder dentro da política. Né? A gente não precisa gostar disso, aliás, eu não gosto. Né? Eu gostaria que não acontecesse, mas isso é um fato. Então qual vai ser o próximo movimento do Bolsonaro? É uma incógnita. Ele vai voltar e assumir a liderança da extrema-direita? Ninguém sabe. Ele vai voltar e ficar quieto? Ninguém sabe. Ele vai voltar e tentar fundar um partido de novo? Ninguém sabe. Ele vai voltar e vai tentar concorrer de novo? Ninguém sabe. Acho improvável, acho inclusive que antes de ser preso, o Bolsonaro vai ser inelegível, né? Tem esse movimento ainda. Ele vai abdicar da vida pública e política e vai passar o bastão para Michele Bolsonaro? Não sei se o Bolsonaro se submeteria na cabeça dele a isso, né? Ou vai passar para outra pessoa. Temos uma incógnita aí. Agora, enquanto isso não acontece, é importante a gente saber, a extrema-direita no Brasil, ela não é Bolsonaro dependente. Ela já foi mais, mas ela não é mais tanto. Por quê? Nesses últimos 4, 5 anos, criou-se uma extrema-direita no Brasil, que não depende necessariamente do Bolsonaro para respirar. E aí agora essas pessoas estão tentando se reorganizar
e tentando descobrir também o que pode ser a vida política delas no pós-Bolsonaro, sem essa figura. Então é por isso que essas pautas voltaram à tona, porque essa extrema-direita, essa nova extrema-direita, que surgiu na última década no mundo todo aí, ela depende muito da polêmica diária, por mais estúpida e vazia e racista e preconceituosa que seja. Aliás, eventualmente, se for bastante estúpida, racista e preconceituosa, tanto melhor, né? Porque eles encontram lá os eleitores que pensam exatamente como eles e votam neles exatamente por esse motivo, né? Então vocês vão ver, já estamos vendo agora, a gente vai ver nos próximos tempos a volta do mimimi, do homem não chora, da política de identitarismo, do racismo reverso. A gente vai ver a volta dessas coisas todas. A gente viu na semana passada com o Nicolas Ferreira, na Câmara, fazendo aquela palhaçada no Dia da Mulher. Aquilo não é à toa, não é de graça. Isso não sai da cabeça dessas pessoas, gente. Isso é uma cópia. Isso é uma cópia de uma estratégia antiga, que não começou agora. Essa estratégia tem a sua raiz mais recente, a extrema-direita não começou ontem também, né? Mas essa raiz mais recente, midiática, principalmente em cima das pautas anti-aborto, ela remonta aí a 2012, 2013. E ela vem desde lá evoluindo. Isso é pré-Bolsonaro. Pré-Bolsonaro como nós conhecemos o Bolsonaro como figura política, midiática, de expressão nacional. Isso é pré-Bolsonaro. O Bolsonaro vem na esteira disso. Ele pega carona nessa história. Claro, ele já era um personagem pronto, preparado, ele estava pronto para entrar nesse teatro. O Bolsonaro não precisou de treinamento, ele precisou só ser quem ele era. Mas ele era um cara sozinho. E isso veio como uma estratégia de comunicação, que casou perfeitamente com o Bolsonaro. Agora a gente está vendo a volta disso. O próprio MBL, que brigou com o Bolsonaro, que tentou ser mais republicano durante os anos do Bolsonaro, fez oposição ao Bolsonaro em alguns momentos, né? Aquela coisa. Vocês já viram onde é que foi parar de novo. Já voltou 10 casinhas para trás. Esse tweet desse cara do MBL de hoje poderia ter sido feito em 2013. Voltou. É a mesma coisa. É a mesma estratégia. Como estratégia de reaglutinação das forças políticas. E para entender o que se faz com a extrema-direita política eleitoral no Brasil num eventual pós-Bolsonaro. Porque a gente pode ter esse momento em breve. A gente pode. Não sei o que será. Talvez o Bolsonaro queira concorrer de novo, talvez ele não queira, talvez ele queira viajar ao Brasil, talvez ele queira ficar em casa. Então, ninguém sabe, porque o Bolsonaro é imprevisível. As últimas pessoas que acharam que o Bolsonaro era previsível e controlável, quebraram a cara, né? As que estão vivas ainda, né? Porque o Bebiano, por exemplo, já morreu, né? Ó, o Rafael Navegante está falando aqui, Danilo Gentili, né? Mais mimizento do que nunca. Vocês vão ver a volta, Danilo Gentili, daqui a pouco tá aí nos podcasts, dando entrevista, né? Dizendo que os outros fazem mimimi com as piadas dele, mas ele fazendo mimimi, se vitimizando, processando pessoas na esfera criminal, inclusive, né? Quando ele foi processado por uma piada na esfera criminal e correu o risco de ser preso, descobriu-se na época que ele também estava processando pessoas na esfera criminal para tentar prender pessoas. Então a gente vai ver de novo toda essa lenga-lenga, né? A reemergência dessas pessoas que pareciam aí os neoconvertidos, que não eram mais da extrema-direita, né? Os Roger Moreira da vida, os Danilo Gentili, o MBL, essa gente toda que durante os anos Bolsonaro se viu um pouco sem chão, porque o Bolsonaro parecia extremista demais até para eles, e aí parecia ali que um Kim Kataguiri da vida durante os anos Bolsonaro era um cara de extrema direita, mas até que tragável, porque afinal de contas tinha o Bolsonaro. Quando você tira o Bolsonaro de cena, você reolha essas figuras e você vê o que elas verdadeiramente são. Tá aqui, o cara do MBL, fazendo esse tweet de hoje, horroroso, na minha opinião racista, inclusive, que é um tweet que poderia acontecer em 2013, 2014, 2015. Isso aqui é Queer Museum versão 2.0. Vai acontecer, tá acontecendo. Eu quis trazer isso hoje aqui pra gente ficar ligado no que tá rolando.